Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor René Ricardo, pastor batista tradicional da Convenção Batista Brasileira. E você está aqui no Comentário Bíblico e Aplicações Pastorais, e que é feito dentro do canal Panorama Bíblico, ok? O nosso trabalho é produzir vídeos com ensinos e aplicações pastorais para a sua vida. E o seu trabalho é apenas ouvir, dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Por favor, faça isso agora, aqui embaixo. E você faz isso em 10 segundos. Você pode fazer isso agora em 10 segundos? Tu, 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 tu. Ok. Espero que você tenha feito. E se fez, nós agradecemos. E se não fez, espero que faça. Vamos ao texto de hoje, 1 Crônicas, capítulo 10. A breve narrativa sobre Saul aqui nesse capítulo 10 tem como objetivo dar uma rápida recordada aí no contexto geral da história, para depois o cronista falar de Davi, que é o seu grande objetivo e o seu grande interesse, né? O seu interesse maior é falar sobre Davi. Então Saul é só um parêntese, é só uma tentativa de situar você no contexto geral. Versículo 1: fugiram e foram mortos fugindo, diz o texto. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é um time perder o jogo jogando, lutando. Outra coisa é perder o jogo se acovardando, fugindo. Perder faz parte da vida, mas perder fugindo, se acovardando, é humilhante. Meu irmão, minha irmã, você pode até perder, mas se perder, que seja lutando. Versículo 3. Esse versículo 3 indica que Saul percebeu que os frecheiros o avistaram e ele muito temeu. Imagine, meu irmão, minha irmã, um adolescente na rua, ele se deparando com outros adolescentes que têm a intenção de bater nele. Ele está sozinho, e estando sozinho, naturalmente, ele vai temer. Mas imagine que esse encontro desse adolescente com outros adolescentes que querem bater nele aconteça com o adolescente estando com o pai dele, do lado do pai dele. O adolescente vai temer? Já temos a resposta, não é isso? Meu irmão, minha irmã, Saul temeu porque sabia que não estava com o pai dele. Tinha feito muita coisa errada e o pai dele não estava mais com ele. Sempre que eu e você percebermos que estamos com o nosso Pai, que não estamos com o nosso Pai Celestial, nós vamos temer. E quando nós tivermos a certeza que nós estamos com o Pai Celestial, nós não temeremos. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós precisamos crescermos muito em amor para que o nosso Pai, esteja conosco. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Versículo 4. Saul lançou-se sobre a sua espada. E aí nós vemos a questão aí do suicídio, não é isso? E as pessoas falam muito da questão de suicídio, que quem se suicida não vai para o céu, né? O suicida não vai herdar o reino de Deus. Olha só, meu irmão, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos lembrar de novo, né, que o Novo Testamento, que no Novo Testamento, né, não trata sobre essa questão de suicídio. Né? A Bíblia, na verdade, não trata sobre essa questão de suicídio. E lá no Novo Testamento, que fala em Paulo, em Corinto, Apocalipse, que fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, homicida é aquele que tira
a vida do outro. Quem tira a própria vida é suicida. Não? Então, as pessoas confundem a palavra homicida com suicida. O Sansão, que tirou a sua própria vida, aparece lá no capítulo 11, 32 de Hebreus, como um herói da fé. E ele tirou a sua própria vida. E, segundo o entendimento comum, fazendo aplicação na modernidade, ele está no céu. Ele tirou a sua própria vida. Percebe? Ainda no versículo 4, é incrível, meu irmão. A postura, a forma como Saul se colocou. O Saul desobedeceu a Deus na guerra contra os amalequitas. Ele fez o papel de sacerdote no lugar de Samuel. Ele tinha certeza que Deus havia escolhido a Davi e havia colocado no lugar dele. Ele sabia que Deus tinha rejeitado aquele Deus que tinha chamado ele. Ele falou, agora já acabou o teu tempo e é Davi agora. Ele tinha a plena convicção. Apesar dessa plena convicção, ele foi contra a vontade de Deus e perseguiu a Davi o tempo todo. Ele cometeu, Saul, aquela chacina, matando os vários sacerdotes. E entre vários outros erros, ele consultou a pitonisa. Lembrando que esse Saul, ele frequentava lá o tabernáculo, ele oferecia sacrifício, ele adorava, ele estava em plena atividade religiosa fazendo todas essas coisas. As pessoas são assim, elas são capazes de praticar todas as atividades religiosas, entregar dízimo, frequentar culto, fazer jejum, orações, subir a monte, fazer toda atividade, e está fazendo várias coisas erradas escondidas. O ser humano é capaz de fazer isso. Então esse Saul que fez essas besteiras todinhas aí, ele então, dentro do texto aqui, o texto que nós estamos diante dele, ele revela um Saul que estava diante de ser morto pelo inimigo, e esse Saul está preocupado com a sua imagem diante dos filisteus. Me mata aqui que eu não quero ser morto por esses filisteus. Vamos ver o que eles vão falar de mim aí. Me mata. Não vou matar não. Então ele mesmo se mata. Preocupado com a sua imagem diante dos filisteus. Há pessoas, meus irmãos, que se preocupam com a sua imagem diante das pessoas, mas não estão nem aí para a sua imagem diante de Deus. Não dão o devido valor sobre a sua imagem diante de Deus. São os Saús de nossos tempos, de nossos dias. Ok? Versículo 7. Mataram Saul e os seus filhos. Poxa vida. Até o grande amigo de Davi morreu, Jonatas. Um homem que era filho de Saul e herdeiro do trono. Que aceitou aí a escolha de Davi como rei. Até Jonatas morreu. Puxa vida, por quê? Talvez a resposta do porquê da morte de Jonatas está no capítulo 9 de 1 Crônica. 1 Crônicas, versículo 39 e versículo 40. Parece, meus irmãos, que tanto Saul quanto Jonatas honraram a Baal através do nome que eles colocaram no filho deles. Talvez esteja aí a resposta. Ainda no versículo 7, os homens de Israel desampararam a cidade e fugiram, e os filisteus habitaram nela. Meu irmão, minha irmã, lugares que não estão amparados pelo povo de Deus ficam desamparados, e o inimigo vai lá e habita. Precisamos cumprir o nosso ID, precisamos cumprir o nosso chamado, para que possamos habitar, amparar a nossa cidade, amparar a nossa família. Porque se nossa família estiver desamparada, se nossa igreja, nossa cidade, nosso bairro, nosso Brasil e mundo estiver desamparado, os filisteus, os principados e potestades, habitarão esses lugares, tomarão conta desses lugares. É isso? Versículo 9.
Mataram e tomaram a cabeça de Saul e enviaram notícia de vitória ao povo e aos ídolos. Ao povo e aos ídolos? Como assim? Meus irmãos, em cultos aos demônios, as entidades se manifestam e conversam com as pessoas. Percebe? Elas recebem informações das pessoas. Elas dão informações e recebem informações. E o texto está dizendo que eles contaram a vitória ao povo e aos ídolos. Versículo 10. Arrancaram a cabeça de Saul e colocaram no templo de Dagon. Dagon esse, que lá em 1 Samuel capítulo 5, não é isso? Depois de receber aí uma surra de Deus, né? Depois de Dagon receber uma surra de Deus, e Deus ter o nocauteado, depois desse episódio, a cabeça de Dagon e os braços de Dagon foram arrancados. É esse Dagon aí, onde a cabeça de Saul foi colocada. Em vida, Saul se preocupou com a sua imagem diante dos filisteus. Depois da morte, a cabeça dele foi colocada no templo daquele Dagon que havia sido humilhado por Deus. Observe, meus irmãos. Observe, minha irmã, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. A cabeça comanda todo o corpo. Simbolicamente falando, Saul se preocupou com a sua imagem em vida e teve todo o seu comando entregue aos filisteus depois da morte. Quem nos comanda hoje por meio de nossa cabeça? E o mais importante ainda, quem terá o comando final de nossa cabeça? Não é isso? De nossa vida depois da morte. O vinde bendito de meu Pai e o apartai-vos de mim definirá isso. E será o estágio final, o trânsito em julgado. E observe que a cabeça do rei de Israel, né, na casa lá de Dagon, era automaticamente uma desonra para Deus. Nossos fracassos e nossos pecados desonram a Deus e nós fomos chamados para o honrar. E o texto vai dizer: eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, diz o Senhor, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Versículo 11 e 12 de 1 Crônicas, capítulo 10, que é o nosso texto de hoje. Ao ouvir sobre o que fizeram com Saul, o povo de Jabes de Gileade saíram com os seus homens valentes, foram lá e pegaram o corpo de Saul para o sepultar. Meu irmão, minha irmã, esse gesto parece ser um gesto de gratidão, porque lá em 1 Samuel capítulo 11, Saul fez um grande feito ao povo de Jabes de Gileade, né? Fez um grande feito. Aquele povo estava em grande sufoco contra o inimigo que queria vazar os olhos dele, né? E aí, Saul foi lá e socorreu e fez um grande feito. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. As pessoas, elas são movidas por emoções positivas e emoções negativas. E as emoções marcam a nossa vida, marcam a vida das pessoas. Você terá o retorno das ações das pessoas de acordo com as emoções que você gera nelas. Sejam emoções boas ou emoções ruins. E as emoções tendem a se manifestar de forma irracional ou irracional. Muitas vezes, não importa se uma coisa ou um ato, né, está certo ou está errado. O que vai definir a ação ou a inércia de uma pessoa será a reação emocional que ela terá diante do fato.
Versículo 13. Saul morreu por causa de suas transgressões contra Deus. Meu irmão, minha irmã, muitos de nossos projetos morrem e não se realizam por causa de nossas transgressões contra o Senhor. E pior do que a morte de projetos é a morte física, é a morte espiritual. Saul se preocupou com ele em vida e não se preocupou com ele após a morte. E ainda no versículo 13, um dos erros de Saul foi consultar a necromante. Meu irmão, minha irmã, quem hoje é o seu ou a sua necromante? Precisamos perguntar isso às pessoas lá de fora, perguntar isso a elas. Quem é o teu necromante? Quem é a sua necromante? Precisamos perguntar isso para as pessoas e a nos avaliarmos, né? Para sabermos se em nós, em nossa vida, há um necromante, uma necromante. É isso? E, para encerrar, olha o que diz o versículo 14. Deus matou Saul. A nossa vida não é uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Quem tira a vida do povo de Deus, quem tira a nossa vida não é o vírus da pandemia, não é a bala perdida, não é enfermidade nenhuma. Quem tira a nossa vida é o nosso Deus. E Ele pode prolongar esta vida, como também pode diminuir, não é isso? De acordo com a nossa muita santidade ou muitos pecados. É isso. Espero você nos próximos comentários bíblicos com aplicações pastorais. Você já se inscreveu? Né? A minha parte é produzir. A sua parte é nos ajudar, se inscrevendo. Você já deu o seu like? Se quiser, faça suas críticas construtivas, faça suas sugestões e elogios aqui embaixo nos comentários, ok? Aguardo você nos próximos vídeos. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.